Voltamos novamente a falar de gestão financeira. Professor Santos. Análise de crédito. A análise de crédito é um processo que requer profunda habilidade do analista em extrair informações inerentes ao universo do cliente, visando a tomadas de decisão relativas ao crédito. Avaliação de risco. Cabe destacar que, na atual conjuntura, a variável risco ganha contornos mais fortes. A cada momento, a comunidade econômica emite sinais de sofisticação, sugerindo visão altamente profissionalizada por parte do observador. O banco sempre desejará financiar o empreendedor e não necessariamente tornar-se sócio, portanto, sem o interesse de receber ações e nem dividendos. As garantias são, sem dúvida, um minimizador de risco, mas não devem ser a base. Crédito pessoa jurídica. Este item busca oferecer um conjunto de elementos automaticamente utilizados pelos agentes de concessão de crédito, as pessoas jurídicas, para avaliar as reais condições dos solicitantes de crédito, oferecendo um conjunto de indicadores, ora subjetivos e qualitativos, ora objetivos e quantitativos, que muitas vezes estão presentes no momento da avaliação de crédito. Fatores internos sinalizadores de risco. Sistemático, queda nos índices de liquidez. O estado crônico de escassez de disponibilidades, excessiva e constante dependência de empréstimos, muita pressa pela aprovação do crédito e envolvimento excessivo em atividades políticas partidárias, concordatas anteriores, declínio acentuado do nível de vendas reais, nível excessivo de retirada dos sócios e diretores, excesso de produção ou estocagem não absorvível pelo mercado, ausência de preocupação com o processo sucessório e problemas de relacionamento interno da direção ou conflito familiar e ou de sócios, com reflexos no ambiente organizacional e alta concentração de vendas em poucos clientes. Esses fatores internos sinalizadores de risco façam que a instituição financeira venha pensar bem antes de se relacionar com o empreendedor. Fatores externos. Novas tecnologias, capacidade produtiva ociosa elevada e não justificada. Taxas alfandegárias crescentes, custo país crescente, carga tributária excessiva e dificuldades na contratação de mão de obra. Greves de funcionários, de fornecedores ou de clientes, sazonalidade do produto, localização inadequada da empresa por restrição legal ou outra, intervenção governamental, gastos forçados para atender exigência de entidades de controle no meio ambiente e perda de fornecedor ou cliente essencial. Franquias, né? Então, esses fatores externos também fazem
uma reflexão muito grande da instituição financeira em relação ao empreendedor. Indicadores de equilíbrio e alavancagem. O ponto de equilíbrio corresponde a certo nível de atividade organizacional de produção ou venda em que o lucro é zero. Com o incremento do volume de operações, surgirão lucros crescentes com redução desse volume e ocorrerão prejuízos cada vez maiores. A quantidade que coloca um projeto ou empresa em seu ponto de equilíbrio é aquela que deve ser produzida e vendida bens e serviços a fim de que o faturamento seja igual aos custos. Nessas condições, o projeto não produz lucro ou prejuízo. A utilização simplicidade de análise do ponto de equilíbrio explicam a sua larga utilização nos meios empresariais, ressalvadas algumas limitações. Os principais elementos envolvidos no processo de análise são as quantidades produzidas e vendidas e os respectivos preços determinantes nas receitas de vendas, os custos de despesas fixos, os custos de despesas variáveis, as margens de contribuição de cada item produzido ou vendido, a margem de contribuição total, e os custos e despesas desembolsáveis e não desembolsáveis, e a taxa mínima de atratividade e ou taxa de remuneração do capital investido. Esses fatores principais envolvem uma análise muito criteriosa da instituição financeira também em relação aos empreendedores. O processo de classificação dos custos e despesas. Poderiam aparecer também os custos e despesas semi-variáveis ou semifixos. A esses vistos como limitações, deve-se, dentro do possível, separá-los em fixos e variáveis para poder planificar a análise criteriosa das instituições financeiras. Aí. Não adianta esquentar a cabeça, nem falar eu vou pirar, mas o processo classificatório envolve também os custos e despesas que a empresa tem. E aí os empreendedores têm que estar de olho em todo o movimento da empresa, quer dentro, quer do lado de fora também. Ponto de equilíbrio operacional. Corresponde ao nível de atividade em que as receitas de vendas são iguais ao total dos custos operacionais variáveis e fixos, determinando um valor nulo ao lucro operacional. Aí. Ponto de equilíbrio de caixa ou financeiro parcial expressa um nível de atividade do negócio em que se extrai ou exclui-se dos custos fixos aqueles que não expressam desembolso monetário efetivo no período. A exemplo das depreciações dos aluguéis de imóveis dos proprietários e que não são retirados do caixa da empresa. Esse nível de equilíbrio é aceito, mas ele deve ser utilizado apenas para momento de iniciação de atividade de um novo projeto ou em momento de grande dificuldade de caixa. Ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico expressa o nível de atividade do negócio em que se agrega aos custos fixos, mas um valor de lucro mínimo a ser auferido e que represente a remuneração mínima ao capital investido no negócio.
Esta remuneração normalmente traduz a taxa mínima de atratividade do capital investido, que poderá expressar tanto o capital total investido no negócio, como pode expressar apenas o capital próprio envolvido, ou ainda apenas o capital de terceiros captado em fontes onerosas. Obrigado pela atenção e logo mais voltaremos para falar mais um pouco de gestão financeira.